Prado, do Paulo Pequeno, enfim, todos que compõem o nosso time. Também temos uma equipe comandada pelo advogado Cristiano Vilela, que participou da primeira live com o deputado Paulinho, e que está dando workshops para o pessoal dos estados. Acompanhe nas redes da Fundação 1º de Maio, que vamos informando vocês de todas as novidades. Acho que a gente está sem som. Deixa eu ver se está tudo ok. Se já voltamos com o som. Oi, oi. O som está aí. Ok. Pode recomeçar, manda bala. Oi. Não precisa falar tudo de novo, não. Só fala um pouquinho do projeto, apresenta nossos convidados aí e vamos embora. Gente, boa noite. Desculpa, a gente teve um probleminha, mas vamos lá. Está começando mais um Conexão 1º de Maio. Esse projeto nosso que é para tentar se aproximar de vocês no meio dessa pandemia toda. Tá sem som, deixa eu ver. Não, o pessoal tá me dizendo que tá com som, que eu vi que estava sem som, mas vamos lá, desculpa. Então, essa série de lives é um braço desse projeto, mas além disso, estamos produzindo videoaulas e apostilas que vão ser disponibilizadas em breve para todos vocês. Quem já participou de um curso nosso sabe que temos uma equipe super empenhada, que trabalha para produzir conteúdos de qualidade para vocês. Então, aguardem que em breve chegará vídeos da doutora Denise, do Cláudio Prado, do Paulo Pequeno, enfim, de todos que compõem o nosso time. E também temos uma equipe comandada pelo advogado Cristiano Vilela, que participou da primeira live com o deputado Paulinho e que está dando workshops para o pessoal dos estados. Acompanhe as redes da Fundação 1º de Maio, que vamos informando vocês de todas as novidades, tá bom? Então, hoje, para falar sobre redes sociais e eleições na pandemia, temos a participação do deputado estadual e presidente do Solidariedade, Rio Grande do Norte, Kelps Lima. Boa noite, Kelps. Boa noite, Monique. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Washington. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live aí pelo Facebook da Fundação 1º de Maio. A Fundação 1º de Maio tem um trabalho extraordinário de formação política de qualidade no Brasil. É um trabalho que é reconhecido fora do Solidariedade e a gente tem muito orgulho de estar vivendo esse momento, passando conhecimento e as técnicas que a Fundação 1º de Maio desenvolveu para ajudar quem quer fazer política saudável no Brasil. Aí. Também conosco temos o jornalista Washington Rodrigues. Boa noite, Washington. Boa noite, Monique. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Kelps. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live pelo Facebook. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu sei que majoritariamente quem está assistindo nossa transmissão é o pessoal do partido com o qual a gente já deve ter tido relacionamento e contato nas reuniões que foram feitas em Brasília e em São Paulo. Eu quero parabenizar a Fundação 1º de Maio porque é a instituição que mais promoveu a integração com a nova política no Brasil. Ela entendeu o conceito de tirar as pessoas lá do anonimato ou da falta de conhecimento de como participar de uma campanha e realizou em 2009, em 2019 e 2020 o maior projeto de renovação política do Brasil. Parabéns à Fundação 1º de Maio e obrigado pela oportunidade da participação. Grata, eu acho. Por último, mas não menos importante, o jornalista e diretor executivo da Fundação 1º de Maio, Guilherme Martinelli. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Monique. Boa noite, deputado Kelps. Boa noite, Washington. Boa noite você que está nos assistindo aí da sua casa, no seu celular, no seu computador. É um prazer estar aqui novamente, agora como convidado, né? Não mais como mediador, mas para conversar um pouco hoje sobre esse tema, né? Que é tão importante, as redes sociais e as eleições na pandemia, ainda mais acompanhado desses dois monstros aí de peso das redes sociais, o deputado Kelps e o Washington. Para mim é um prazer. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar e começaremos com a pergunta que não quer calar. Kelps,
Estamos num momento muito difícil para iniciarmos as campanhas. Diante do cenário atual, como elas serão feitas? Apenas pelas mídias sociais ou você acha que ainda haverá um corpo a corpo com o eleitorado? Pode haver o corpo a corpo e pode não haver. O pré-candidato que estiver compreendendo esse momento, ele vai se organizar para fazer campanha online. A campanha não será absolutamente aberta de jeito nenhum. E as ferramentas digitais são fundamentais. Eu tenho dito uma frase que é a seguinte: você não vai deixar de fazer o caso a caso, mas agora você também vai fazer o janelinha, janelinha. As suas janelinhas do WhatsApp, os directs, os comentários, você tem que tirar 2, 3 horas por dia, no mínimo, mesmo que você vá para a rua, só para fazer isso. O que é que acontecia antes, Monique? As pessoas achavam o contato online frio, sem emoção. E tinham preconceito. Não, eu quero falar com você pessoalmente. Hoje não. Elas sabem que o contato online é quente. Você pode falar com sinceridade, ter emoção. Então, imagine no amanhã se você for visitar 50 casas. Não dá. Mas você bate papo com 50 pessoas pelo seu WhatsApp, pela sua mídia social. Se você fizer com inteligência, sua campanha vai ficar ainda maior, ainda mais forte. Sem dúvidas. Acho que nesse período todo mundo está enxergando a importância e percebendo exatamente isso que você falou, que não é porque o contato está sendo feito nas redes sociais que ele é um contato distante ou frio, né? É um meio muito forte de a gente chegar nas pessoas e falar o que precisa ser dito, enfim, conversar, debater nossas ideias. Agora, Washington, em apresentação nos nossos cursos, né, no Lidera Mais, no Politicação, você afirmou que há 2 temas básicos em uma campanha, que é o conceito pessoal e o posicionamento político. Fala um pouco sobre isso e como trabalhar esses temas nas redes. As pessoas, às vezes, têm medo e perguntam: eu já posso me posicionar politicamente? Eu já posso usar as redes sociais para fazer política? Aqui a gente tem ouvido muito dos nossos pré-candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador. O maior tema do ser humano é ele mesmo. Gente gosta de gente. Gente gosta de falar bem, de falar mal, de falar na frente, de falar pelas costas, mas nenhum tema é mais ouvido ou visto do que a história das pessoas. Nas redes sociais, numa campanha, você tem que ter objetivo. O primeiro objetivo é você construir a sua reputação para a maior quantidade de pessoas possível. Então, você vai usar técnicas de ampliação de público e frequência para que mais pessoas lhe vejam. Se você já tem uma boa reputação, a sua reputação vai ser expandida com a ajuda das redes sociais. Então, você trabalha a construção da sua imagem na rede social. Você tem que mostrar quem você é na sua rede social. A rede social transformou a audiência das pessoas num pouco de voyeur. Todo mundo gosta de ver o que os outros estão fazendo. Se você tem uma rotina sadia, explore isso e mostre isso nas redes sociais. E, paralelo a isso, as pessoas vão votar em quem é político. As pessoas vão votar em quem vai pedir voto e quem vai se apresentar como político. Fazer política é muito difícil, porque a política hoje ela é um tema negativado, até dentro das relações internas da gente. Se a gente estiver numa mesa em casa com os parentes e o tema política vier e alguém falar num argumento que o outro não gosta, a briga começa dentro de casa. Mas, para quem quer ser candidato, para quem quer disputar votos, não há alternativa a não ser se apresentar como político. Então, você tem que ter uma reputação apresentada nas redes sociais como uma pessoa comum, o seu cotidiano, para prender a atenção de quem está assistindo, mas você também tem que ter uma rotina de candidato. Eu preciso pedir voto. A quem eu vou pedir voto? Aonde eu vou pedir voto? E como eu vou pedir voto? Isso, para quem está iniciando, a maioria dos nossos pré-candidatos, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, são marinheiros de primeira viagem. Uma das nossas plataformas aqui no estado, que foi defendida por Kelps desde o começo
desde 2013, quando o partido foi lançado, era transformar o Solidariedade num espaço onde pessoas que nunca tiveram oportunidade na política, ou sequer tinham um gatilho mental de participar da política, eram apenas telespectadores, pudessem participar. O que foi que a gente encontrou de dificuldade no começo? As pessoas vinham, tinham vontade, no primeiro litígio ou enfrentamento com o mundo real da política, que é a crítica dos adversários, ou da negativação de que a política nos expõe, elas já se recuavam. Umas queriam brigar e outras ficavam se encolhendo com depressão e medo. A primeira experiência que a gente começou a passar por essas pessoas foi que se prepare. Quando você entrar na política, vai ser normal, vão ser normais as reações negativas. Então, você precisa saber entrar nesse mundo da política e nas redes sociais com estratégia. Para quem você vai pedir o voto, aonde você vai pedir o voto e como você vai pedir o voto. Não está na hora de pedir voto ainda, quando chegar na campanha vai pedir, mas agora na pré-campanha você já pode se expor aonde você vai poder, no futuro, ser captado pelo radar de quem vai votar na eleição. O que é que as pessoas, o que é que os nossos pré-candidatos precisam saber? Eles têm que ter rotina. Rotina nesses dois ambientes. No ambiente pessoal, de divulgação das coisas do seu dia a dia, e no ambiente político. O ambiente político que você não vai conseguir aprofundar seu conteúdo, que você não vai conseguir obter votos, é melhor você evitar. Então, outras coisas que a gente orienta os nossos pré-candidatos aqui no Rio Grande do Norte é evitar os locais das redes sociais que vão só gerar conteúdo negativo para eles, por melhor que seja a reputação deles e por melhor que seja o trabalho político que eles têm. Se você não souber caminhar nos percursos certos das redes sociais, você pode acabar tendo uma exposição negativa muito maior do que aquela positiva que você quer construir. Então, reputação exemplar é essencial. Se você não tiver boa reputação, não adianta. As redes sociais vão lhe desmentir ou vão explorar a má reputação que você tem e, no caminho político, se apresentar como candidato no espaço certo, nas pessoas certas, e você vai conseguir obter voto. Isso a gente consegue fazendo planejamento entendendo um pouco de redes sociais, e planejamento geográfico e planejamento de algoritmo, onde estão aquelas pessoas que as redes sociais vão favorecer a nossa construção de imagem positiva. Monique? Oi. A gente não está te Tá ouvindo. bom? Eu não estou te ouvindo. Agora voltou. Ok, então vamos continuar. Então, e é para você a pergunta, Guilherme. Tá bom, vai lá. Existem muitas pessoas que ainda não aderiram ou não dominam o uso das redes sociais. Qual a sua recomendação para que elas não fiquem em desvantagem na campanha? Ou pré-campanha, né? Olha, minha recomendação para aquelas pessoas que não dominam as redes sociais e não querem ficar em desvantagem na pré-campanha, na campanha, aprendam. Vai ser muito difícil lidar com essa eleição, ainda mais com essa pandemia, né? Se você não tiver nenhum conhecimento sobre o mundo das redes sociais, né? Nós entendemos que a inclusão digital é uma coisa nova no Brasil, né? Principalmente aqueles pré-candidatos ou pré-candidatas que têm mais idade, muitas vezes têm dificuldade ainda em mexer no celular ou mexer no computador, mas as redes sociais já são uma realidade, já foram uma realidade desde as eleições de 2018, mais do que isso, mas diria 2018 porque foram muitíssimo importantes, eu diria decisivas, tá? Então, meu conselho é o seguinte: caso você não tenha intimidade com as redes sociais, procure estar perto ou fazer parte de um grupo que tenha e que possa lhe orientar nesse sentido, né? Você pode trazer alguém para a sua equipe, né, que saiba cuidar disso. Você pode se aproveitar
do seu partido, se o seu partido ele der alguma orientação. O nosso partido, por exemplo, dá muita orientação nesse sentido, mas, assim, pelo menos o básico é preciso o candidato saber, né? Assim como o candidato tem que fazer uma boa leitura da política na sua cidade, né? Principalmente o candidato a vereador, que eu diria que são uma maioria, né? Hoje, para as próximas eleições, tem que fazer uma boa leitura de, poxa, quais são os meus possíveis rivais, onde é que fulano ou ciclano pode estar ali no mesmo núcleo que eu estou para pedir voto, por exemplo, e quais são as minhas vantagens. A pessoa precisa ter um mínimo de entendimento, entender o mínimo das ferramentas para conseguir fazer uma leitura também. Eu não estou falando nem de investimento, estou dizendo assim, entender o básico, né? Como é que eu me comunico bem no Facebook, como é que eu me comunico no WhatsApp, porque, como eu disse, as redes sociais estão presentes, e você até pode fazer uma campanha sem estar nas redes sociais, isso é possível, mas, na minha visão, vai ser uma campanha em completa e total desvantagem para os outros concorrentes, né? Se você não estiver nas redes sociais, se você não estiver ativo, outras pessoas, outros candidatos ou pré-candidatos, pré-candidatas vão estar, né? Então, assim, é preciso ocupar esse espaço. Então, não tem muito segredo, não. Tem que aprender pelo menos um pouquinho. Eu acho que esse é o momento, assim, de você chamar o sobrinho, né? Chamar o filho, pede uma ajudinha, começa a se Monique, inteirar, porque realmente é isso, né? Oi, Monique, Kelps. eu queria complementar a resposta de Guilherme, que já disse tudo, mas você meio que adiantou, que era isso que eu ia dizer. Chama teu filho, tua filha. Se você não sabe rede social, ele sabe e muito. E aí tenta envolver ele no projeto. Claro, como o Guilherme falou, se você não fizer sua parte, se você não der uma estudada, seu filho, sua filha, seu sobrinho também não entendem de política. Ele vai te jogar lá no TikTok para fazer dancinha. Então também não resolve. Também não resolve. Tem que estudar, e se não tiver grana para contratar uma equipe, se tiver contrato, porque são profissionais que ajudam muito, bons profissionais, se você puder, contrate, em especial de mídia social. Eu tenho dado um conselho, eu acho que você sabe disso. Está pensando em alugar um carro de som para sua campanha? Não alugue. Pega o e gaste em mídia social, que o efeito é muito melhor. Se eu puder me intrometer, Monique, Kelp citou Claro. aí algo, você vê, ele falou do carro de som. O que foi que aconteceu aqui há 20 dias atrás com um dos nossos pré-candidatos no bairro Popular? Ele pegou um carro de som, colocou uma gravação dele falando algo relacionado ao bairro, filmou o carro de som andando por 10 metros, e essa filmagem do carro de som ele espalhou pelo WhatsApp. As pessoas com quem ele conversava, elas diziam, eu vi você falando aquilo no carro de som. Elas viram no WhatsApp, porque o carro de som só andou 10 metros na rua e voltou falando a mesma mensagem. Mas, na cabeça delas, ficou a impressão de que elas viram no carro de som. Então, esse tipo de atitude nas redes sociais, que os jovens têm muito, quando a gente chama os filhos ou os sobrinhos para ajudar, claro, com a administração do pré-candidato, né, esses pequenos conselhos, essas pequenas alegrias que as redes sociais proporcionam, elas podem ajudar numa campanha de imaginação e de baixíssimo custo. Você veja que na cognição das pessoas, para elas viram a imagem, elas viram a mensagem por um carro de som, quando, na verdade, chegou pelo WhatsApp. O WhatsApp alcança de uma forma que até algumas redes sociais não alcançam, né? O WhatsApp tem um alcance incrível. Antes da próxima rodada de perguntas, vamos mandar aqui um abraço para o pessoal de Cotia, aqui no interior de São Paulo, Rondonópolis, de Mato Grosso, Dourados e Aquidauana, do Mato Grosso do Sul, que estão aí participando nos comentários da nossa live. E agora vamos passar para a segunda rodada. Agora é para você, Washington, a próxima pergunta. Quais são os comportamentos que você acredita que devem ser evitados pelos candidatos nas redes sociais? Você já falou um pouquinho sobre essa coisa de você não se expor, né, expor sua reputação em lugares que não valham a pena, mas o que mais que você pode falar a respeito?
Primeiro é não mentir. Não minta. Se você mentir, antigamente, os políticos antigos mentiram muito. A minha geração se habituou a votar em político que mentia de manhã, de tarde, de noite, mentia sonhando. Então, você que está sendo construído para ser um pré-candidato de solidariedade nesse momento novo de redes sociais, primeiro, não minta, porque senão você vai ser desmascarado na primeira live ou no primeiro vídeo que for feito por um adversário. No meu estado, o que é que está acontecendo neste momento? A gente está no terceiro governo consecutivo que a sensação, o senso comum é de que o governante atual não irá se reeleger. O antecessor não se reelegeu, o antecessor do antecessor não se reelegeu, então nós estamos no terceiro governante de Estado que provavelmente não irá se reeleger, é o que o senso comum entendem, porque o que foi que eles fizeram? Eles vêm de uma geração que era comum você mentir para ganhar uma eleição, quando ganha a eleição você não consegue cumprir as promessas que fez na campanha, mas você antigamente tinha um controle maior da comunicação, porque a mídia era menor, hoje a mídia é confusa e complexa, todo mundo que tem um celular e algum tipo de qualidade cênica, ele consegue, às vezes, ter uma audiência maior do que o Jornal Nacional com um celular. Então, primeiro comportamento, não mentir. Segundo, a rede social, você não precisa dar um tiro do tamanho do mundo para atingir o globo terrestre. Escolha o seu público. Quantos votos você precisa? Você que está aí me ouvindo, você é um vereador de uma cidade média. Aqui em Natal, por exemplo, que é uma capital, a gente tem 800 mil habitantes, eu acho quase 500 mil eleitores, 400 e poucos mil eleitores, dependendo do partido, com 3.500 votos você se elege com sossego, dependendo do partido. Se você precisa de 3.000 votos, não vá abrir seu leque de exposição para uma região grande demais da cidade, só se o seu conteúdo for muito bom. Porque de lá para cá, você vai receber contestações dos adversários. Então, não minta. 2, escolha o seu público de divulgação do seu conteúdo, que é, primeiro, o público da sua região, porque é mais fácil, inclusive, de você operar o contato com eles, e o público que tenha alguma conexão com o que você quer dizer. Hoje, nosso partido é de centro, mas hoje a polarização, infelizmente, ela comanda o aspecto político. Eu digo algumas coisas aqui que às vezes tem gente que não gosta, mas a verdade é que dificilmente algum prefeito nesta eleição vai ser eleito porque ele é amado. Ele vai ser eleito porque ele é menos odiado do que o outro. Porque a rede social, não sei se vocês têm percebido, ela tem favorecido o discurso de ódio. O discurso de ódio ele consegue um algoritmo muito maior, uma audiência muito grande, e o ridículo, a dancinha do TikTok, o trejeito, o ridículo e o ódio. Infelizmente, hoje é o que permeiam a rede social. Para você sair do majoritário, que é isso, o ridículo e o ódio, você tem que ir para a segregação, para públicos que queiram ouvir as coisas sérias que você quer dizer. Então, não minta. Não mentir, não minta nem nas pequenas coisas. E 2, se exponha no público que você acha que vai poder plantar e colher. Melhor do que sair atirando para todo lado, né? Muito mais eficaz. Se você atira para todo lado, o risco é vir tiros de todo lado de lá para cá. Que a exposição das redes sociais hoje, ela é... Vocês postam nas suas redes sociais, de vez em quando vem de lá para cá alguém mal criado que sai com um entendimento do que você postou e você não sabe de onde ele tirou aquilo da cabeça, que interpretação ele conseguiu daquilo que você postou. E a rede social hoje expõe você para todo tipo de pensamento, todo tipo de humor. Basta pegar alguém com um espírito ruim naquele dia, com uma resposta negativa, se você não tiver controle emocional de sua campanha, de sua pré-campanha, você quer brigar na internet. Aí depois que você brigou, perde o rumo. Não perca tempo brigando na internet, nem mentindo, nem se expondo a públicos que você sabe que não vão votar em você. O tempo é um negócio valioso, né? A gente sabe bem. Agora, Guilherme, cada rede social tem uma função e um alcance específicos, né?
Como é isso na campanha? Como você acha que as redes, cada ferramenta, né, pode ser utilizada na campanha? Olha, perdão, eu pego um pouco de carona na resposta que o Washington acabou de dar. Cada rede social tende a ter um perfil de público, né? Tende a ter um perfil de usuários, e mais do que isso, pode ser utilizada de diversas maneiras, né? É como se a rede social fosse ali uma caixinha de ferramentas e você pudesse usar a furadeira, o martelo, a serra, depende daquilo que você quer. Então, eu acho que para os candidatos é interessante, primeiro, entender um pouquinho das principais diferenças, né? Eu acho, na minha opinião, as 3 principais redes sociais para quem quer trabalhar politicamente hoje, na minha leitura, ainda são o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? Existem outras, mas eu acho que essas 3 são as principais e são as mais abrangentes. Agora, você precisa entender como trabalhar essas redes sociais. Eu diria que a primeira coisa, as primeiras 2 coisas, as primeiras 2 leituras que você tem que fazer são, primeiro, isso que o Washington falou, qual é o seu público, né? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Quantos votos você precisa para se eleger? Esses votos vão vir da onde, né? De que lugar de geográfico e de que mais? Mais do que isso, onde estão suas bandeiras, né? Aí acho que a segunda coisa, se você não souber o que você defende, né? Qual é a sua bandeira? Hoje não adianta mais vir aquele cara que quer defender tudo. Isso tá velho, isso acabou. Você precisa ter uma ou mais causas, mas que sejam coesas dentro daquilo que você acredita, daquilo que você representa. Também não adianta escolher uma causa, falar, por exemplo, nossa, eu defendo os animais, e não tem nenhum animal, não tem nenhuma atividade nesse sentido. Você precisa ser uma pessoa coesa com o seu discurso. E aí começar a trabalhar, começar a entender como é que, com essas bandeiras e com esse determinado público, você vai alcançar eles por determinadas redes. Então, por exemplo, eu acho que o WhatsApp hoje talvez seja ainda mais interessante do que o Facebook, porque todo mundo tem WhatsApp, absolutamente todo mundo, né? Agora, você precisa entender como é que você vai se colocar lá, né? O que você vai fazer. Eu sempre dou um exemplo, que eu acho que é muito interessante. Eu tenho ajudado a coordenar aqui a campanha na minha cidade, São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo, e eu falo com os meus pré-candidatos, digo o seguinte, falo, bom, e aí, né, como é que tá, o que você vai fazer? Eles, pré-candidato está sempre muito animado, né? Eles estão sempre tão animados e tal. Não, eu estou montando aqui um grupo com as... Eu falo, calma, peraí, você vai montar um grupo com as pessoas? Eu vou montar um grupo de WhatsApp. Eu falei, então, você tem certeza? Será que o grupo é bom? Porque no grupo você vai colocar lá, o Washington falou da polarização aí, você colocar lá no grupo lá 50 pessoas, 10 apoiam, são mais à direita, 10 são mais à esquerda, né? 30 estão no meio, e aí em algum momento eles vão começar a discutir alguma coisa ali, e no final você vai perder o voto dos 50, né? Então, talvez seja mais interessante, em vez de um grupo ou de grupos, trabalhar com lista de transmissão, para você conseguir enviar seus conteúdos, né? São essas pequenas coisas, para nós parece pequenas, né? Mas são esses entendimentos, entender um pouco como é que as ferramentas funcionam, que vão ajudar os candidatos a trabalharem, né? E aí, beleza, vamos lá, né? Mais um passo. Fiz a lista de transmissão no WhatsApp. O que eu vou mandar nessa lista? Adianta eu mandar toda hora que eu estou fazendo, o tempo todo? Talvez não. Talvez não, talvez tenha que ter uma estratégia. Talvez não, né? Com certeza precisa ter uma estratégia, você precisa ter um planejamento, você precisa organizar e saber para aquele público ali o que é mais interessante falar, de que maneira falar. Eu acho que esses posicionamentos também vão de acordo com a leitura que você faz. Vou dar um exemplo mais prático. Vamos pegar nosso exemplo de candidato aí que defende a causa animal, por exemplo. Talvez dentro da causa animal, na cidade dele, ele tenha um trabalho específico com o pessoal que atua numa ONG ou em algumas ONGs. E talvez tenha outro trabalho, por exemplo, com veterinários. Às vezes ele pode passar a mesma mensagem, mas de maneira diferente para cada um desses grupos. Entende? Então, eu acho que é esse tipo de leitura que é essencial para os candidatos e, na minha visão, faz diferença na hora de pegar o voto lá na frente, né? Uma outra coisa importante, que eu acho que a gente vai discutir aqui daqui a pouco, mas, assim, é entender que ter uma rede grande, ter alcance, não quer dizer que você vai conseguir votos, tá? O grande pulo do gato é, na verdade, transformar esse alcance em votos, né? E também não tem receita mágica. Exatamente. Mas é Essa isso. era exatamente a minha pergunta para o Kelps, que é
como que o candidato pode transformar esse alcance nas redes sociais em votos? Como que é, Kelps? Explica para a gente. Eu acho que tem etapas, né? Primeiro, você precisa construir a reputação. Você precisa ser o candidato que você desejaria votar. Essa é a primeira coisa. Você tem que ter autocrítica, né? Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam muito, ocorre muito eu fazer vídeos que viralizam. Eu fiz um antes de ontem que viralizou, eu recebi mensagem de Manaus, de Recife, um vídeo local, falando da política local. Teve quase 300 mil pessoas alcançadas no Facebook. Eu uso duas técnicas. Uma, eu consumo rede social. Eu vejo rede social, eu vejo o que está rolando. E aí eu tento ver como é que eu vou me identificar. Com qual perfil eu me identifico? Pô, esse cara parece comigo, fez algo legal. Quem usa rede social, ia falar de vídeo viraliza, todo mundo recebe no grupo da família, no grupo do trabalho, algo que diz assim, poxa, isso aqui é tão legal e passa para frente. Você tem que produzir o conteúdo que as pessoas tenham a sensação de passar para frente. E tem aquele conteúdo que enche o saco. Você, de novo. Se você for o cara que enche o saco, você não vai transformar em voto. Isso é uma coisa. Qual é outra coisa? Você precisa ir dando cheiro de política desde o início da sua construção. Eu gosto de animais. Eu defendo a bandeira pet. Ou simplesmente gosto de animais. E eu posto a foto com o meu gato, com o meu cachorro e tal. Eu passei a ser um ator político, eu tenho um projeto político. Então, eu tenho que falar, a gente podia ter um hospital público para os animais. Dá a sua opinião sobre política de castração, dá a sua opinião sobre alimentação de animais de rua. Vai chegar uma hora, e esse é o caminho ideal, que as pessoas que lhe acompanham, gostam do seu conteúdo, vão dizer, por que você não é candidato a vereador? Você defende coisas tão legais. Né? Esse é o caminho. A rede social, a mídia social é algo espetacular. Os meus vídeos, né, eu vejo gente preocupada em fazer artes, em fazer vídeo. Eu quase nunca faço artes e eu quase nunca edito os meus vídeos. Quando as pessoas perguntam por quê, eu digo, vá olhar as maiores audiências do Brasil e do mundo. Olhe a produção dos vídeos de Whindersson Nunes, de Carlinhos Maia. Não tem nada de produção. Qual é o sucesso? É porque eles, são eles de verdade. Né? Então, se ache. No início, você ainda não se achou, está na dúvida? Consuma, siga pessoas, muitas. Com o tempo depois você limpa, tira algumas, até que você vai achar algumas. Você diz, eu pareço com esse cara nisso, eu pareço com essa menina nisso. E aí você vai criar a sua identidade. Feito isso, politize. Vá politizando a sua identidade. Vá dizendo, o Estado podia fazer isso, a Prefeitura podia fazer isso. Poxa, vá fazendo as críticas daquilo, proponha. Vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer, elas vão pedir para você ser candidato. Essa questão de identificação é muito importante, né? A gente olhar e se ver que é isso, né? Votar em alguém é porque você quer ser representado. Então, é importante trabalharem isso. Agora a gente tem algumas perguntas de espectadores que estão aí comentando, dando like na nossa live. Vamos lá. Washington, acho que essa é uma boa. Silvestre Araújo pergunta: os cônjuges ou parentes consanguíneos do candidato podem trabalhar para ele nas eleições? Para mim? Sim. Nas eleições, sim. Depois das eleições, não. Essa história de você usar a política para empregar parente acabou. Inclusive, isso hoje é tema para negativar a política antiga, certo? Então, salvo se o parente for aquela pessoa de excessiva qualificação e que faça parte, que vai agregar
ao seu projeto político. Agora, você fazer política só para empregar os parentes, isso é ruim. Isso é ruim. Na campanha, não. Na campanha, o primeiro núcleo que você monta para ajudar e colaborar na sua campanha são seus parentes, seus familiares. Se seus familiares não se sentem entusiasmados para trabalhar, para colocar você como um bom candidato para a cidade, seja para a Câmara, para a Prefeitura, como é que você vai conseguir convencer os que estão mais distantes? Então, mas isso não quer dizer que a gente deva pegar os parentes da gente e transformá-los em cabos eleitorais à força, puxar chatice. A gente tem que conquistá-los. Quando a gente faz o acompanhamento aqui dos nossos pré-candidatos aqui em Natal, dos pré-candidatos a vereadores, porque todos são marinheiros, a maioria são marinheiros de primeira viagem, quando a gente começa a montar o núcleo, eles chegam, eu nunca fiz política, nunca fiz campanha, eleição, o que é que eu faço primeiro? Eu digo, a sua família vai participar? Vai. Então, o primeiro grupo não, a primeira lista de transmissão que você vai montar do WhatsApp e os primeiros perfis que você vai organizar nas redes sociais é de sua família. O seu pai, ele tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem canal do YouTube, ele tem uma lista de transmissão do WhatsApp? Tem não. Então, isso aqui é um terreno fértil para você construir. Se ele começar a ter um Facebook e se expor no Facebook, se ele começar a ter um Instagram e se expor no Instagram, se expor no Twitter, se ele fizer vídeos no YouTube, se ele tiver aptidão, que às vezes os pais da gente descobrem uma aptidão para vídeo de YouTube, e ele montar uma lista de transmissão com os amigos dele, você já tem aqui um ambiente para você divulgar o seu conteúdo dentro de casa, custo zero, com os amigos dos seus pais, do seu pai. Aí a sua mãe, os seus irmãos, os seus primos. Então, você dentro de casa, você monta uma mínima infraestrutura de divulgação do seu conteúdo. Eu sei que eu estou fazendo com um pré-candidato aqui, que ele me pediu apoio, eu orientei, e está dando certo. Ele agora, só por ele ter montado, organizado a família dele, os pais, os irmãos, os cunhados, os primos e os tios, toda publicação que ele tem agora, ele já tem uma lista de 26 pessoas para onde ele repassa esse conteúdo, não todo dia, porque mesmo sendo parente a gente não pode abusar, e essas pessoas já repassam para as delas, os amigos delas. Então, rapidamente, qualquer postagem dele conseguia, ele não existia nas redes sociais, ele montou as redes sociais agora para pré-campanha, ele já começou a existir. Então, o parente ajudar na campanha é ótimo. Agora, você fazer a política para depois empregar os parentes, isso é muito ruim, e você deve esclarecer isso logo para os parentes, porque senão você vai ganhar a eleição, todo mundo vai achar que você vai dar emprego a ele, você não vai poder, e daqui a pouco alguém está falando mal de você. Então, é aquela primeira coisa, seja sincero com sua família. Mostre a eles que você quer ser pré-candidato e que você quer se eleger para melhorar a vida de sua cidade, para que quando eles forem no posto de saúde, tenha um médico lá, porque o vereador que está no bairro vai para o prefeito dizer, ei, se você não botar o médico no posto de saúde agora, eu vou no Ministério Público dizer que a saúde não está chegando no meu bairro. Se você prometeu aos seus familiares que ia dar emprego a todo mundo, quando você se elege vereador, o prefeito lhe chama e oferece 4 ou 5 empregos para os seus parentes. Você deu os empregos para os parentes na prefeitura. Quando o posto de saúde estiver sem funcionar, você vai conseguir reclamar do prefeito? O prefeito vai olhar para você, eu não já dei 5 empregos para a sua família, o que danado você ainda está vindo aqui reclamar? Esqueça o posto de saúde. Então, esse tipo de vereador e de político antigo a gente não precisa mais. A gente precisa de políticos independentes que tenham vocação e que, ao serem eleitos, não se vendam imediatamente ao poder central, ao governador, ou ao prefeito, ou ao presidente. E o primeiro caminho é não indexar a carreira eleitoral com emprego para a família. Se você empregou sua família, e se você usar a política para empregar sua família, a sua reputação pública de futuro, e ainda mais agora com as redes sociais, está nata e morta, né? Você não vai poder reclamar do prefeito, que paga o salário da sua família inteira nos carros comissionados. Não sei se era isso que... Então, assim, além de poder, sim, trabalhar na campanha e pré-campanha, é um bom exercício ali de conquista de votos, né? Vai exercitando ali com as pessoas próximas.
Agora, uma pergunta para o Guilherme. Aqui, do Dinho Montiel. Guilherme, ele pergunta, posso fazer vídeos alertando a prefeitura para manutenção em áreas de lazer e praças públicas? Oi, Dinho. Obrigado pela sua pergunta. Pode. Você pode fazer um vídeo, eu costumo dizer isso é importante na pré-campanha, mesmo sendo pré-candidato, de qualquer coisa que um cidadão normal faria. Então, acho que essa é a sua pergunta que você tem que fazer sempre. Fala assim, bom, um cidadão normal, né? Eu, por exemplo, posso fazer um vídeo reclamando aqui de uma situação X ou Y na minha rua ou no meu bairro? Posso fazer. A única coisa que o Dinho não pode, nesse vídeo, é falar que quando ele for vereador, ou caso ele seja vereador, ele vai fazer assim ou vai fazer assado. Isso ele não pode. Agora, fazer um vídeo fiscalizando, fazer um vídeo reclamando que não está bom, isso é direito de qualquer cidadão e ele, como pré-candidato, pode ficar à vontade para fazer esses vídeos. Agora, Kelps. A Helenilde Almeida está dizendo aqui que ela é pré-candidata a vereadora em Parnamirim, pela primeira vez. Ela é bombeira civil e representa essa categoria, né? O que ela pode fazer para mostrar ou divulgar o objetivo, que é brigar pela saúde da categoria? Olha só, primeiro, ela tem que estar com a comunicação, porque uma coisa é o conteúdo, que ela conhece bem porque ela é da área. Então, ela tem um bom conteúdo dentro dela, ela tem que formatar bem isso. Existem formas de fazer vídeo. Eu vou dar um exemplo. Ela pode fazer um vídeo dentro de casa falando de uma área que tem perigo nas chuvas, de ter desabamento e fazer um levantamento técnico. Outra coisa é ir lá no local, fazer um vídeo selfie, mostrando a área que pode cair, uma área numa situação de risco, mostrar que tem uma família de risco de vida. Esse vídeo vai render muito mais. Então, ela tem um conteúdo, ela embalou. Um segundo. Ela tem que ter, como o grupo dela é delimitado, ela tem uma categoria, ela tem que tentar ao máximo montar uma rede de distribuição desse conteúdo. Então, ela tem que montar um grupo. Política é gente. Ela tem que tentar montar um grupo de pessoas, né? Tendo contato, convencendo e montar um primeiro exército dela ali. Que as pessoas, como vai fazer campanha de baixo custo, as pessoas querem sentir que estão num projeto que tem um orgulho. Orgulho. Certo? Eu vejo muita gente falando assim, mas precisa de campanha, precisa de dinheiro. Eu, esse ano, comuniquei hoje ao partido, primeira vez que eu estou falando publicamente, eu não vou usar fundo eleitoral na minha campanha. A minha campanha será mais barata do que os candidatos a vereador do meu partido. E eu estou em segundo lugar para prefeito de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então, você precisa de ideias, de conteúdo. E terceiro, você pode usar ferramentas tecnológicas super baratas ou de graça para propagar seu conteúdo. A melhor delas, Guilherme deu a dica, o WhatsApp. O Facebook e o Instagram, eles não entregam 100% do conteúdo. Aquilo que você posta, ele não manda para todas as pessoas. O WhatsApp, não. Se você mandar 100 mensagens, ela vai ser entregue a 100 pessoas. Se você for organizado e souber fazer isso com lista de transmissão, aí tem que ser organizado. Porque a pessoa tem que ter seu contato salvo, você tem que passar a primeira mensagem individual, você tem que saber organizar listas de transmissão por temas. Tem uma série de técnicas. Você vai entregar 100% do seu conteúdo, um conteúdo bem embalado, para o público que quer receber seu conteúdo. Todo mundo aqui já andou na rua, Monique, recebeu um panfleto na rua. E muitas vezes a gente recebeu um panfleto de coisas que a gente não quer. O WhatsApp, bem segmentado, a mídia social, bem impulsionada, bem segmentada, é como você receber o panfleto em casa, na sua cama, no seu celular, sobre o assunto que você quer saber. Para isso, só basta ser organizado. Então, você dá uma força para aquele panfleto, que na campanha tradicional... Já matei os carros de som aqui, vou tirar o papel. Na minha campanha não tem papel, viu, Monique? Eu não uso carro de som e nem papel. Por quê? Para que eu vou dar um papel para uma pessoa que ela vai jogar fora? Se eu sei que ela tem um celular
e se eu mandar um bom conteúdo para ela pode salvar e levar até o dia da eleição. Não vai molhar, ela não vai botar na máquina de lavar o celular, entendeu? O papel ela pode perder, o celular ela não pode perder. Eu tenho que convencê-la a salvar meu conteúdo no celular dela. Ela escutar a minha música no celular dela. Então, se organize. Tem ferramentas baratas, segmento, faça boa comunicação, que você fala com o seu público em cima. Você está falando muito de organização, a gente falou agora há pouco de chamar, né, um amigo, não sei o que, isso me veio à mente agora que nessa coisa de chamar pessoas para ajudar, e como organização é muito importante, como você acabou de dizer, lembra daquela pessoa mais organizada que você conhece, né? Já coloca aí na sua listinha de pessoas para falar, né? Para trazer para perto da sua campanha, que com certeza vai ajudar bastante, né? Agora, Washington, a gente falou agora há pouco, acho que todo mundo, na verdade, comentou um pouquinho sobre essa coisa de ser chato, né? Que assim, todo mundo conhece o ditado, quem não é visto não é lembrado, mas todos também conhecem alguém que exagera na quantidade de posts. E isso todos vocês comentaram um pouquinho de leve, né? Que às vezes a gente acaba sendo chato. Há uma periodicidade ideal para as postagens? Qual a sua sugestão para que o candidato se faça presente sem cansar a sua imagem? Primeiro, eu vou falar de como a gente organiza, né? Porque o que é que acontece? Às vezes tem uma pessoa que fez um vídeo, ou que ela é famosa na cidade, então a exposição pública dela é mais fácil. Tudo que ela já virou um personagem, tudo que ela fizer vira mais fácil, ou fica mais fácil. Ou às vezes você faz um vídeo e o vídeo viraliza. Chega em um monte de canto, todo mundo viu, e você deixou de ser uma pessoa anônima, se tornou uma pessoa notável. As pessoas notáveis que são mais conhecidas, elas têm mais facilidade de atrair o público. Mas tem gente que não é notável, não é conhecido, quer ser candidato e precisa, de alguma forma, ter sua imagem exposta. O que é que a gente faz aqui, que geralmente são essas pessoas que o partido atrai para ser pré-candidato, para ser candidato. Gente que já tem boa reputação, já tem alguma atividade social, que tem a vocação política, mas ela não é conhecida, ela nunca teve a imagem dela exposta, o vídeo dela nunca viralizou. A gente monta aqui 2 alicerces. A infraestrutura e o conteúdo. O conteúdo a gente começa contando quem ela é, o que ela já fez e o que ela vai fazer. Só na elaboração desse conteúdo aí você já tem etapas para a campanha inteira. E depois, com isso contado, redigido, fotografado, guardado, você começa a montar a infraestrutura. O que é a infraestrutura? Um Twitter organizado. Tem gente que diz que o Twitter não está fora de moda. Os adversários, quando dizem isso, não, eu não vou para o Twitter porque ninguém lê mais o Twitter. Eu adoro. Quanto menos os adversários tiverem nas redes sociais, melhor. A gente aqui, se puder, ocupa espaço em tudo. Um Twitter organizado, um Instagram organizado, o canal do YouTube organizado, o Facebook organizado, se você tiver aptidão para o TikTok, o WhatsApp, que são as listas, se você participar de grupo, o grupo, você não precisa sair, mas não monte grupos, porque Guilherme foi muito feliz aí quando avisou, grupo é quando eu vejo aqueles filmes antigos dos romanos, que eles fazem um círculo com escudos para se proteger, porque o adversário é mais numeroso. O grupo do WhatsApp, na sua campanha, é o elo fraco daquele círculo cheio de escudos. O soldado mais fraco é o grupo do WhatsApp. É por lá que vai entrar a desavença, a confusão, a briga entre seus próprios amigos e correligionários, e sua campanha, que devia ser um negócio organizado, começa a ter atrito entre as próprias pessoas. É natural, é da essência do ser humano discutir, debater, e às vezes tem um que está com o espírito fraco, acaba desmantelando o grupo inteiro. Então, você já tem
preparou seu conteúdo, você chamou um jornalista ou alguém de marketing ou um publicitário e organizou seu conteúdo com fotos, com vídeos, com a sua história, você vai montar todas as suas redes sociais, suas listas de transmissão do WhatsApp, você tem agora o conteúdo e a infraestrutura. Com isso, você começa a organizar a frequência e as datas das suas divulgações. E como é que a gente faz? Tem divulgações que vão só para o seu bairro. Você já calculou no entorno de sua casa quantas pessoas moram? Você não conhece todas elas, mas elas, em tese, são pessoas que têm o mesmo interesse urbano que você. Interesse na rua, interesse no posto de saúde, a iluminação, se tiver fragilizada, a insegurança. Então, só no entorno de sua casa você já tem uma quantidade enorme de votos para ir pedir através desse conteúdo. E você tem o conteúdo de um amigo. Tem um amigo seu que é popular e ele participa de um clube ou de um tipo de associação que lá você vai conseguir 50, 60 votos. Você já vai separar o seu conteúdo só para aquele amigo de acordo com o que aquelas pessoas estão pensando ou querem ouvir. Então, só aí você tem 2 conteúdos, o do bairro e um dos seus amigos apoiadores. Esses conteúdos precisam estar os 2 juntos na mesma postagem, no mesmo dia. Você pode usar um. O seu amigo, ele é jovem, ele tem 22, 23 anos, e a turma dele tem a mesma idade. Está todo mundo no Instagram, mas nem todos estão no Twitter ou no Facebook, porque é uma turma mais descolada. Eles estão no IGTV, estão no feed do Instagram, mas eles não estão no Facebook. Você pesquisou lá, o perfil deles é fraco no Facebook. Então, algumas postagens você vai direcionar, inclusive com impulsionamento fantasma, só para aquela turma e para aquela geração dela que pensa aquilo. Porque se aquele grupo daquela idade pensa aquilo, pode ser que mais gente que você não conheça pense também. Então, pessoas de mais idade ou de menos idade do que o público de 20 a 25 anos, não precisa nem, às vezes, estar vendo aquela postagem ou aquele conteúdo que você está mandando para aquele nicho de pessoas. Já o público do bairro. O público do bairro, você faz um impulsionamento com as coisas do seu bairro. As pessoas que moram em 10 bairros à frente do seu, às vezes elas não vão ter o mesmo interesse daquilo que você está falando naquele momento. Então, você carrega aquela postagem só para aquele nicho de público, que são as pessoas que moram no entorno do seu bairro. A turma do seu amigo, de 25 a 20 anos, não viu o conteúdo que você montou para o bairro. Só nessa divisão, você já faz uma agenda, e parece fácil, mas não. O planejamento disso dá um trabalho grande. Dá um trabalho grande. Mas só na separação desses públicos, você já deixou de ser chato para o público do bairro quando você não coloca o conteúdo para o público de 20 a 25 anos do grupo do seu amigo. E você já não chateou aquela turma de 20 a 25 anos com o assunto do seu bairro. O cara tem 20, 25 anos, ele é jovem, vive ainda com os pais, está nem preocupado com a luz do bairro que está apagada, porque quando ele chega, ele entra de carro, ele anda de carro, a parada de ônibus, se o transporte não passar, ele não está aborrecido. Então, são pessoas diferentes, com conteúdos diferentes. Você não pode colocar na mesma postagem, o mesmo conteúdo para todo mundo. Isso Kelps faz muito bem aqui em Natal. Ele segmenta muito bem o conteúdo dele. Primeiro, por zelo pelo público, para ele não ficar enchendo o público dele com mensagens que aquela pessoa não quer consumir. A rede social é um lugar que as pessoas vão consumir o que elas querem, né? Elas passam o dedinho onde não querem mais ouvir o conteúdo. Então, se você segregar o público, segmentar o público, você torna mais eficiente a sua exposição, aparece bem e não aparece de forma chata, com frequência. Primeiro, monte seu conteúdo, depois que você tiver conteúdo, você sabe para onde você vai espalhar, e depois monte a sua infraestrutura. Quando você tiver com os 2 juntos, você tem uma candidatura caminhando para frente. Gente, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Tem muitos comentários, muita gente fazendo perguntas. Então, assim, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal de Almeirim, no Pará, Itacoatiara, no Amazonas, Natal, Rio Grande do Norte, está em peso, e Ananindeua, no Pará. E eu vou fazer só uma última pergunta
para o Kelps, né? Kelps, o Romualdo Júnior, ele fala assim: deputado Kelps, fale da sua experiência da campanha com o celular na mão. Dá para fazer isso novamente? Agora dá muito mais, agora está muito mais fácil. Quando eu fiz a campanha, só para contextualizar, eu fui candidato a prefeito da capital, de Natal, em 2016. E eu fiz 100% da campanha com o meu celular. Os programas de TV, eu filmava com o meu celular. Eu era o videocâmera. E os de rádio eu gravava no celular também. Eu gravava o áudio. Claro, tinha só uma pessoa para editar. É uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos. Começou a trabalhar de menino. Não usei papel, não usei carro de som. E naquela época eu levava o nome de maluco. Olha o maluco ali na rua fazendo vídeo, que é candidato a prefeito. Com os anos, eu comecei a ver os jornalistas da Globo News dentro do Congresso fazendo matéria com celular. Eu vi, parece que nós temos um pouco mais de malucos do que eu. Então, hoje dá para fazer muito mais. Hoje o celular é muito mais poderoso do que há 4 anos atrás. É uma super ferramenta, mais do que um computador. Então, dá para fazer uma campanha, eu não tenho medo de dizer, dá para você fazer uma campanha inteira, da sua foto de campanha até o seu santinho, toda a sua comunicação, sua agenda, tudo. A pesquisa para suas propostas no Google, tudo. Você faz uma campanha inteira usando o seu celular. Então, eu acredito nisso demais. E esse ano eu estou determinado a fazer a campanha inteira com o celular novamente. Maravilha. Candidato mais high-tech que eu conheço. Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando mesmo. Tem muitas perguntas ainda para fazer, mas aí, quem sabe, se o pessoal interagir bastante aí na nossa publicação e pedir, a gente não faz uma segunda rodada, né? Um segundo debate aqui. Então, eu queria agradecer vocês, agradecer você, Kelps, Washington e Guilherme, pela participação. Kelps, por favor, comece suas considerações finais. Vou fazer que já serve de dica, né? Cortou. Estão ligando aqui para o meu celular. Todo mundo tem meu celular. Se você for agora, qualquer um de vocês, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, na bio tem o meu celular pessoal. Mas não vai agora não, que eu estou no meio da live aqui. Hein? Não liga para mim agora não. Todo mundo sabe meu celular. Todo mundo. Eu entro nas mídias sociais e falo, entre em contato comigo. Fale comigo. Então, eu tenho milhares de contatos. O que é que eu ia pedir a vocês? Vá lá seguir minhas mídias sociais, @KelpsLima. Candidato tem que ser cara de pau, tem que pedir, vá lá. Falou com a pessoa, já viu minha rede social? Adota aí. @Kelps, KLPS, Lima. Vai lá olhar a minha rede. Eu respondo todas as mensagens diretas. Todas. Eu dedico parte do meu dia, uma parte significativa, a falar com as pessoas pelas mídias sociais. Seria impossível. Eu levaria o tempo que eu gasto num dia. Em 2 semanas eu não conversaria pessoalmente com essas pessoas, não daria tempo. Então, um abração a todos. Quem quiser contar o papo, segue lá no meu Instagram, no meu Facebook, ou no meu YouTube, ou no meu Twitter, que eu estou lá esperando. Valeu, Guilherme. Valeu, Monique. Saudade grande de vocês, hein? E da galera aí de São Paulo. Grata, Kelps. Guilherme, suas considerações? Bom, eu acho que já ficam aqui os meus votos para nós fazermos uma segunda live com o Kelps e com o Washington, porque acho que é um assunto muito importante, né, que todo mundo tem interesse, né, principalmente quem é pré-candidato, pré-candidata, e tem que aproveitar agora, que depois, quando ele for eleito prefeito de Natal, vai ficar mais difícil, esse celular aí vai ficar mais concorrido, já é concorrido, vai ficar mais. Então, acho que a gente tem que aproveitar um pouco. Mas, no mais, o meu recado em especial para quem está preocupado com as redes sociais é o seguinte, organização. É preciso organizar as ideias. Se você sentar e colocar no papel, ou colocar no computador, começar a organizar, a sua campanha vai começar a tomar forma.
né? Você pode começar pequeno, pensando na sua família, nos seus apoiadores, no seu bairro, vá crescendo esse foco, mas é preciso se organizar. Se você não se organizar, você não vai conseguir produzir um conteúdo legal, você não vai conseguir atingir as pessoas de maneira adequada e, consequentemente, menos pessoas vão ser impactadas pela sua mensagem. Então, se organize. Se você é pré-candidato, se você é pré-candidata, se organize com o seu tempo, com o tempo da sua equipe, do seu grupo, para que você consiga trabalhar nas redes sociais. Com organização, é muito mais fácil. Obrigada, Guilherme. Washington, por favor. Obrigado à Fundação 1º de Maio, parabéns pelo trabalho, Monique, Guilherme, a toda a equipe que sempre recebe a gente muito bem aí, muito bem, realmente. A Fundação 1º de Maio faz um trabalho sensacional. Boas ideias. E para quem está assistindo a nossa live, para os correligionários do Partido Solidariedade, uma boa noite e muitos votos na eleição. Para quem não é do Solidariedade, só o boa noite e poucos votos na eleição. Obrigada, Washington. Gente, gratidão. Foi muito bacana esse bate-papo. Queria agradecer também toda a equipe da Fundação que está por trás para que tudo isso aqui esteja acontecendo. E eu quero avisar que a nossa próxima live é na quinta-feira, dia 23, e o tema é Racismo na Política. Os nossos convidados são a Jaciara Mello, a Nelly Martins, Gilmar Oliveira, Iracide Matos e Bernadette Sena. A mediação vai ser com a Solange. Então é isso, galera. Até quinta, né? Na verdade, não estarei aqui de frente para a câmera, mas vai ter essa equipe maravilhosa, todos esses convidados maravilhosos. Então, agradeço a participação de todos vocês que estão aí nos assistindo até agora. Um beijo, boa noite.